Boa tarde a todos. Obrigada, Spin, pelo convite. Eu sou Thalita Cordeiro, da ABMI, Associação Brasileira da Música Independente. A ABMI é uma associação de produtores fonográficos, focada na música gravada. A gente tenta criar estrutura de mercado para que novos artistas independentes e selos independentes tenham condições justas para atuar nesse mercado, cada vez mais disputado, muito saturado. Nos últimos anos, o mercado brasileiro ele tem crescido muito em faturamento, em novos entrantes, novas empresas aparecendo, novos formatos cada vez mais pungentes acontecendo por aí, novas tecnologias, que trazem soluções, mas também trazem desafios aí, como por exemplo a inteligência artificial. A gente tem feito esse encontro de selos em diversos territórios, buscando dialogar com esses produtores, para a gente entender o tipo de atuação de cada um. Um selo fonográfico, um selo musical, ele pode ter infinitas frentes de atuação, pode funcionar como uma agência, de shows, pode funcionar como uma agência de marketing, pode ser só o fonográfico. Tem selos que surgiram de estúdios, um produtor musical, direção artística tinha um estúdio, uma gravadora, e a partir daí lançava seus produtos. Então, são muitas possibilidades de atuação nesse mercado e o encontro de selos da BMI, ele tem esse propósito de conhecer quem são os players, que estão atuando e entender essas possibilidades e ver como, enquanto associação, o que a gente pode fazer para ter um mercado mais justo, mais oportunidades e ser mais acessível, Então, hoje eu estou aqui com o Felipe Lerena, que também é nosso presidente. Ele tem a Nikita Distribuidora e que também é um selo, Eu vou pedir para ele apresentar um pouquinho ali o selo. Estou aqui com o Maurício, da YB Música, Maurício Tagliari, João Bagdati, do selo Risco, e Yasmin Calaf, da Cavaca Records. Então, vou pedir para cada um falar um pouquinho o que eles estão fazendo, nesse momento. Não precisam retomar o histórico, principalmente vocês que têm aí muitos anos de atuação, não precisa falar lá do começo. Mas fala um pouquinho como que está sendo, o que vocês têm feito enquanto selo fonográfico nesse mercado atual. Vamos ser rapidinho para a gente entrar em outros temas depois, tá? Vamos começar aqui do Lerena? Oi, pessoal. Primeiramente, agradecer. É uma honra estar aqui com esse pessoal que é muito foda. Com certeza é uma referência para mim. Eu sou Yasmin Calaf, eu sou formada em design gráfico. Eu atuo como diretora de arte em diversas agências de publicidade, revistas de música, revistas de moda. E na Cavaca Records, eu sou diretora criativa e cofundadora junto com meu sócio, Kainan, que ele não está por aqui ainda, mas em breve ele está aí. O Kainan, ele é redator, então nós somos uma dupla publicitária, digamos assim. Então, hoje a gente atua como diretores criativos com as bandas, então a gente faz a parte de direção de arte, direção visual, a gente faz capas, mas também a gente faz a parte do Kainan, que é a parte de assessoria de imprensa, desenvolvimento de conceitos, campanha de marketing, e a gente faz também a distribuição das músicas, fazemos booking também, e algumas outras coisinhas mais. Então, hoje a gente tem 7 bandas, sendo elas algumas de rock, algumas de pop, algumas um pouco mais MPB, e algumas que a gente chama de um pop conceitual, digamos assim, que são música pop, divertidas, mas que trazem aí uma inovação e um toque brasileiro. Então, hoje é isso que a gente faz. A gente tem 10 anos no mercado e de um ano para cá a gente fez uma renovação de identidade visual e várias outras coisas e estamos indo aí para cima fazendo várias outras coisas. Como é que é a distribuição de vocês? Como é? Por quem? A gente faz a distribuição hoje pela United Masters, que é uma galera muito legal do Rio de Janeiro, que a gente conheceu ano passado. Então a gente já fez pela Trattori, mas a partir do ano passado a gente começou a distribuir pela United. Então é por lá que a gente faz. Isso tem a ver com nossos temas, justamente. Além de um selo, hoje a importância é o seu parceiro de distribuição. Exatamente. Então esse é um pouquinho da gente. João? Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o João Bagdati, do selo Risco. Acho legal a gente seguir essa sequência, Acho que Cavaca talvez daqui seja o selo mais recente.
e vale retomar um pouco a fundação do selo. Não vou tão lá atrás, vou ser rápido, mas acho que o risco ele surge muito como uma consequência de outros processos que estavam acontecendo na cena artística de São Paulo. E acho que um desses grandes processos e grandes inspirações é a YB, né? Eu acho que o risco ele é uma consequência daquilo que a YB também fez. Dentro de um outro momento, a gente começa muito mais como um movimento cultural, né? Uma associação de artistas formando ali um coletivo para conseguir pensar melhor esses lançamentos, para conseguir estruturar melhor os lançamentos, né? O meu sócio, que Jesus sempre brincava que era fazia os discos no estúdio e parecia que só cuspia ele no mundo, né? Não tinha uma estratégia, você subia e é isso aí. Então a gente começou muito com esse coletivo artístico e fomos se profissionalizando, né, dentro disso. Acho que tem um lugar de coletivo e de movimento muito conectado no primeiro momento a uma cena paulistana mesmo, a uma geração dessa cena. E ao fazer das coisas, fomos nos consolidando cada vez mais com uma atuação de sociedade com esses artistas na parte fonográfica, né? Assim, então somos uma gestora de direitos, uma promotora de direitos, parceiro, sócio desses artistas na construção de catálogo deles, que a gente acredita, né, numa tese muito forte de que a construção de catálogo é a sustentabilidade não só do selo, mas dessas carreiras artísticas. Então, hoje, em termos mais pragmáticos, o selo atua com a administração desses fonogramas e com propriedade de fonogramas em sociedade com os artistas, e também como editora. Acho que, para além da parte burocrática, existe sim uma atuação de hub, né? Assim, de ser uma central de facilitação, de construção de carreira, de conseguir criar soluções para os escritórios dos artistas que ajudam a promocionar e, acima de tudo, gerar valor para esse catálogo e não necessariamente valor financeiro, né? Assim, mas acho que fazer com que os álbuns que a gente lança, de fato, atravessem pessoas, entrem na vida das pessoas, com um grande objetivo de que isso seja consumido no longo prazo. Acho que a gente está num setor e num nicho específico, né, do que se chama de grande mercado musical, e acho que a nossa busca é muito mais de construção de valor daquilo que a gente lança. Legal, parabéns. Vocês estão com quantos anos de selo? 13 anos de 13 selo. anos. E o tamanho do catálogo? Acho que a gente está batendo perto aí de 1.000, 1.200 fonogramas por aí. Legal. Maurício? Boa tarde, bom dia. Não, boa tarde. Bom, primeiro, obrigado pela citação carinhosa. O Celuísco também é um dos meus xodós, assim, adoro. Inclusive, a gente tem uma artista que eu admiro, acho que é um dos maiores artistas do Brasil, que é a Maria Beraldo. O primeiro disco da Maria Beraldo, ela editou com a gente, eles ainda não tinham editora. Bom, a YB talvez seja mais velha, a Nikita acho que é mais velha, né? Mas acho que a YB é bem velhinha, tem uns 30 anos. E a gente já passou por muita coisa do mercado fotográfico, né? CD, acabou tudo, MP3 pirata, streaming, e agora aí, né? E o que eu teria a dizer? Hoje a gente é mais do que um selo, a gente é um hub de selos. Desculpa. A gente tem, eu falei para você, 20 e poucos selos parceiros, em que isso surgiu na pandemia. Na pandemia, a gente costumava lançar discos só pela YB mesmo, e 10 discos por ano. E na pandemia, todo mundo comprou seu home studio, todo mundo começou a fazer muito bem coisas maravilhosas, e a gente começava só a mixar e lançar. Aí chegou um momento que a gente lançou, no primeiro ano da pandemia, acho que 100 e poucos discos. E era completamente impossível dessa pessoa aqui, que eu sou o AR da gravadora, lidar com tudo isso. Aí eu comecei a identificar algumas pessoas que eram chaves ali, que eram, na verdade, os produtores, que me traziam os discos e falavam, olha, vou lançar. Eu meio que propus para vários desses criarem os seus selos. Então, hoje a gente é um hub no sentido que a gente faz o publish, né, faz a edição, a gente cuida de todo o label service, upload, tudo, né? Mas a gente não lida direto com o artista, digo, os que não são da YB, né? Os selos parceiros. A gente não lida com o artista e não faz o promocional. O resto tudo a gente faz. A gente faz um mini promocional que é na nossa página do Instagram, comunicar os lançamentos, né? E com isso a gente aumentou muito o nosso espectro de lançamentos e aumentou muito o nosso catálogo, a nossa carteira para a sincronização.
porque eu tenho selo de hip hop, tenho selo de trance, tenho selo de pop rock, tenho selo de música de candomblé. Então, tenho não, né? Não tenho nada, né? Eu sou um distribuidor, um parceiro. Isso transformou o nosso negócio, né? Que, só para resgatar lá, em 1930, a gente começou com uma produtora de publicidade, né? Fazia jingles, trilhos, etc. E, gradualmente, eu fui me afastando dessa área da empresa, até que o ano passado a gente resolveu fechar essa parte, e a gente se concentra só nessa coisa do selo e do hub de selos. E isso, na verdade, a gente não saiu da velocidade, a gente mudou o foco, porque a gente pega e licencia música, tanto para comercial quanto para, por exemplo, essa novela que está agora, que eu sou péssimo de nome de novela, é uma novela que é meio afro, meio... Sabe o que é? Alguém sabe? Era seis. Isso, do Lázaro Ramos. Então, tem uma... Não, é lindo. E aí que a gente nem procurou, mas a gente tem música lá na trilha deles. E isso é interessante, né? Que o catálogo, a gente tenta trabalhar o catálogo a longo e médio prazo. Então, por exemplo, a música que está lá nessa novela é uma música de um disco que saiu há 6, 7 anos, né? Teve uma outra música que ficou naquela novela que era das garotas de programa. Ninguém sabe, ninguém assiste Globo, isso? Parabéns. Então, é uma série que tinha a história de umas garotas de programa, etc. Isso aí, Verdades Secretas, isso. Teve duas temporadas. Então, uma das músicas temas de lá era de um artista nosso, que também, a música entrou depois de 7 anos que já tinha sido lançada. Então, assim, isso é importante, porque para a gente trabalhar, a gente costuma falar, cara, a gente precisa de tempo, não é correria. Né? E hoje tem uma ideologia, tem que ser rápido. Então, o cara chega, não, mas o contrato é de 5 anos, eu quero contrato de 1 ano. Eu falei, tá bom, então vai embora, porque em 1 ano eu não sei o que eu vou te fazer. As coisas não são assim, né? Então é isso, acho que assim, a gente tem uma experiência bastante particular, né? De vida de publicidade, de ter vivido toda essa trajetória, que tem gente aqui que nem tinha nascido, não sabe como é que era, e estão aqui sobrevivendo e com alguma razoável importância dentro desse mercado. Parabéns. Ufa. Desculpa aí, falei muito. Vamos falar do selo, Nikita. Porque os assuntos todos mostram, antes de mais nada, que é uma paixão pessoal de cada pessoa que lança um selo. Como você vê essas empresas, o cara é contratado, se forma não sei aonde, tem... Selo não, o cara começa dando suor, na vontade. Bom, eu vim da época que a gente fazia isso, e os territórios do mundo ainda eram locais. Você não tinha chance de fazer negócio fora do Brasil. Você queria lançar um produto lá fora, falar, tem um artista... Gente, era uma época que ainda tinha fotolito. Você ia para gráfica, você tinha que lidar com nota fiscal, frete, logística. Explicar o que é fotolito, não sabe. E é uma época que você fazia um projeto que ele saía, demorava um tempão para você finalizar. E quando saía, você ficava vidrado mesmo, que era uma poção mágica. Você conseguia traduzir um disco, você gravou de uma forma ou outra, e conseguiu revisão e fazer projeto gráfico, também era difícil na época, Paystep e tal. Então, assim, é legal que eu peguei todas as etapas que foram surgindo com a tecnologia, porque é a tecnologia que dita nosso dia a dia, né? A gente vai se adequando com as novidades. Pô, naquela época você tinha um disco, você tinha que ter divulgador, você tinha que ter alguém que conhecesse alguém na imprensa, que você conseguisse um espaçozinho mínimo. A gente estava falando agora, tinha época que você lançava um artista novo, você conseguia de alguma forma a manha de botar o nome do show só no tijolinho. Não sei se é uma do tijolinho de jornal, era onde as pessoas viam no caderno de cultura os shows do dia, que não tinha Instagram, não tinha nada. O único lugar que você tinha de fonte de informação de atividade cultural era no jornal impresso. Não tinha essa possibilidade de você ter outras fontes de informação. E ali, fora a rádio, TV, todo esse processo todo demorou anos até a gente conseguir entender a dinâmica. E aí, quando você é selo, a gente, na época, eu tive uma percepção, foi bom. Foi em 92, eu queria uma gravadora antes da Nikita, com a mãe das minhas filhas, que é a Cone. A gente fez a Natasha Record. Com um selo que a gente lançou, o primeiro disco foi o disco da Plebe Hood, o quarto disco deles.
conseguimos, na época, 1 ano de Nas Nuvens, né? 1 ano com o Paulo Junqueiro, demorou para gravar o disco. Então, assim, demorava muito para realizar. Isso tudo para resumir o seguinte: onde a gente está hoje, gente, é uma coisa, o melhor lugar do mundo que acontece, é tudo assim. É tudo tão fácil, é tão ágil, você consegue 1.000 janelas de oportunidade de negócio. Nessa época até você tem execução pública, o ECAD não gerava nada, gente. O ECAD ano passado gerou 2 bi, gente, vocês têm ideia disso? 2 bilhões de reais. Grande execução pública, rodando televisão e série. Olha a oportunidade para todos nós. Então a gente está num momento maravilhoso, só que está tão fácil, tão bom, ficou uma roubada, cara. Saturado o mercado, Então, né? uma Muita roubada, gente. Não lançando. tá para onde ir. Eu tava brincando aqui que virou um negócio de Star Wars, que tá todo mundo voando e você fica... Esse vai estourar, esse vai estourar, o algoritmo pegou. Você não comanda mais. Você lança um disco, você não consegue mais apresentar ele. As pessoas não estão nem prontas para ouvir. Por isso que esses listening sessions são legais de disco, né? Que fazem a apresentação do disco, que tem um trabalho por trás. E lançar disco, então assim, nosso negócio de fato hoje, de selo da época do Cotorito, hoje eu tenho uma distribuidora digital brasileira, que eu consigo, de casa, publicar um negócio e botar na banca. Eu brinco que hoje a Nikita é que nem a Universal. Você publica de casa, tô lá na praia, se quiser eu pego um sim. E amanhã, e agora o Spotify, em menos de 5 horas está no ar, gente. Se você botar lá, você vê imediato. Uf. Então essa agilidade, e as pessoas estão sempre correndo contra o tempo e nervosas, estão perdendo tempo. Fala, gente, está perdendo tempo com o quê, cara? Você não fez nada ainda. E essa coisa de fazer show, não fazer show, essa discussão. Então, isso, nosso negócio virou muito maduro e estou muito feliz de fazer parte do mercado independente e ter eles como parceiros. A gente tem a associação também que a gente conseguiu movimentar. Qual associação que você encontra que são associados que pagam mensalidade, gente? É R$365 por mês. O cara fazer parte de um grupo de pessoas que pensam em business. Então, onde ele está? Ele não está, por que não? Ele não é culpa de dele, não está. Ele está? Pedi Tá. cupom de desconto, não ganhei, hein? Mas eu digo assim, as pessoas elas têm que sentir vantagem, sempre tem aquelas que tem que ter contrapartida. Cara, contrapartida a gente está aqui, isso faz parte desse esforço. Quantos de vocês, na verdade, têm a pessoa jurídica pornográfica aqui? Falei, eu sou um selo. Vocês aí. Tem mais algum Levanta, selo na levanta, plateia? gente. Selo? Qual o seu nome? Selo mesmo, selo. BG Real. BG Real. BG Real? Ó, rapidinho, cada selo fala um artista que lançou, tá? In the house. Ó, fala um artista do teu selo. O nome do selo e um artista. BG Real, Marina Nemed. Gorillaz Records. Caramelo. Pô, aí, tá vendo? A galera poderosa. Ó, BMI, cara. Trinlândia, Quem mais, a gente? nossa Tá fugindo com a som comunicação. dos selos aí. Ali, ó. Ali. Lazy Friends, eu lancei estilo base. O Bárcia, ele da onde que é? Ele, o que Ele é de Piracicaba. É indie rock. Rock alternativo, indie. Mais alguém? Poxa, gente. Isso Quem aqui é é? encontro de selos, pô. Quem Vocês é que é são o quê, artista? afinal? Vocês são o quê, afinal? Produtora? Quem aqui é artista? Ouvinte? Estudante? Artista. Ah, boa saber. Quem é artista? Os artistas. Agora, dos artistas, quem já tá em algum selo? Boa pergunta. Ah, Artista legal. ou Aí, ó, tem distribuidor? muito artista sem selo ainda. E vai Então. direto o quê? Via autoatendimento, vai na RPM, CD Baby, Tone Core, Tito, Young Musician, DistroKid. Qual que é o seu autoatendimento? Eu sou igual a ele também, Nikita não atende CPF. Eu também criei selos ao longo dos anos de gente vindo. Eu comecei a ver muito CPF, porque antigamente também, quando você trabalhava, não tinha CPF, gente. Era só CNPJ, só empresa, cara. Empreendedor. E por pedra selada, assim, acredito no business. Pô, era uma perrengue. Eu tinha um contrato na época, eu não sei quem era o distribuidor da YB, mas eu tive sempre as majors como distribuidor. E numa época que que a Natasha foi distribuída pela BMG, cara, foi uma lição de indústria. Eu entrei num esquema de via major de baixo, porque quando você trabalha numa major, por exemplo, o cara é do marketing. O cara do marketing fica assim só na turma do marketing. Quando você é um selo distribuído de uma major naquela época, que eram sistemas parrudos, mas era tudo ainda sistema de invoicing, de nota fiscal, logística, ainda é físico. Cara, você entra numa máquina, você aprende e começa a conversar desde o cara que faz o pedido da tua amostra, porque tinha uma galera que você tinha reunião para falar da fábrica, da logística, do pedido. Cara, vocês não têm ideia que roubada que era. Viu? Era muito difícil, tinha que ter muita força de vontade. Mas no meio desse caminho, que foi legal, só para resumir, a gente percebeu que quando se licenciava disco, para o mercado independente,
tinham bandas lá fora e projetos fonográficos que estavam disponíveis e não tinham sido lançados no Brasil, cara. Então, uma das coisas que a gente fez lá atrás, que foi um pulinho do gato da Natasha, que a gente sacou, foi de pegar a representação. Cara, eu vou contar para vocês, porque eu nunca contei. Mas chegou um momento que comecei a perceber, na época, um determinado título que estava ganhando Oscar e que era um cantor incrível. E aí, você acredita, cara, que a gente viu o que era? Foi a Disney. Aí a gente pegou a licença da Disney na época, em 94. Daí foi a viradinha naquela época, porque a gente começou a vir com um título que as pessoas tinham noção do que era, cara. É maravilhoso quando você tem um negócio que o pessoal fala, que artista novo é duro, né? Agora, quando você fala do artista que você conhece, olha a diferença. Eu acho que a gente vive esse momento hoje, da tensão, né, da dificuldade de... E o fato é que hoje, como eu falei, eu também acabei tendo uns selos, artistas virando selos. Eu tenho selos regionais, tem um cara que é especializado no Ceará, outro cara que é no Sul, tem no Rio alguns, aqui em São Paulo, Paraíba. Mó barato, cara, porque eles... Aí começa a chegar muito e-mail de gente querendo ser lançada, pedindo ajuda, e eu fico só jogando pros caras e aí alguns vão, cara. Aí quando eu vejo o lançamento tá no ar, 3 dias depois, sei lá, 5 dias depois, o cara botou no ar e eu não tinha que fazer nada. Eu falei, porra, porque eu só lido com ele, porque também lidar com a galera geral, esses empresas de autoatendimento, essa é a roubada que o pessoal não percebe. Você tá lá, soltão, né? Com a sua música no ar, 100% é meu. Pô, eu dei 91%. Mas chega uma hora que você quer mudar um negócio. Aí o pintou outro lançamento, você lançou por outra lá. Aí daqui a pouco você tem 5 projetos, cada um na distribuidora diferente, foi testando, testou na Dito, testou ali. Aí você pintou um negócio com a Risco. Cara, até esse sujeito conseguir acessar os logins e senhas dos autoatendimentos que estão soltos aí, flutuando no planeta. Então, a vantagem do selo é essa, que a gente faz a tua vida ficar, né? Mais organizado, né? Pegando o gancho, assim, né? Que eu acho que um dos nossos grandes... Primeiro que eu acho que, né, a gente está indo para um mercado de nicho, eu acho que isso não volta muito, né? Acho que só acelera cada vez mais. E imagino que cada um desses selos aqui são representantes de cenas e microcenas, né? Assim, eu acho que os selos têm surgido muito de movimentos artísticos, né? E isso é muito positivo, acho que é isso que faz todo o nosso mercado independente crescer, tá ganhando o tal do market share, que as majors ficam desesperadas, eles saem comprando distribuidoras, mas enfim, é outro assunto. Mas o que vira um grande desafio, né? A partir do momento que você começa a crescer, a gente passou a ter um desafio muito grande com a própria burocracia, né? Então, um volume de dados que você começa a receber e que você precisa processar. E aí, isso falando de Brasil, a gente começou a trabalhar muito território internacional, então trabalhando localizado, trabalhando com outros parceiros nesses locais, outros padrões de dados, né? E na medida que você vai processando tudo isso, então você também conquista independência, mas tem você o tal precisa... do no pain, né? No pain, no gain, né? É um pouco isso. Então, No gain, no pain. Você vai crescendo, essa coisa de dados é fundamental mesmo. Todos nós hoje temos que ter uma estrutura de processamento, se você usa, quem se usa de royalty share, se você tem interno, prestação de contas, e mal bem se vai aumentando o número de artistas, vai aumentando. Cara, isso é incrível, isso é um negócio que tu não está preparado. Isso é uma coisa que a academia pode ser feita para coisas que sirvam para quem está realmente crescendo. Tem muita gente crescendo que não sabe que precisa de ajuda, cara. O João falou na apresentação aqui, né, que o trabalho do fonográfico, muita gente acha que é quando está lançado, está pronto, né? Concluiu a etapa de lançamento fonográfico. Mas a gente, enquanto selo, a gente entende que é aí que começa o nosso trabalho, né? A mesma coisa o Maurício falou aqui, de estar sincronizando um catálogo, né, de um produto que foi lançado há 7 anos. Como que é o trabalho? Esse trabalho que começa a partir do lançamento, qual que é a visão de vocês, né? Qual é o tipo de planejamento? Eu sei que não tem uma fórmula e cada nicho é muito específico, mas o que é o básico, assim, um arroz com feijão que cada lançamento tem que ter dentro do selo de vocês? Vamos começar aqui de novo. Bom, pra gente, cada lançamento é muito único, assim. Hoje no selo sou eu e o Kainan só, então nós somos 2 pessoas que faz a operação inteira. A gente lida com aí 7 bandas que estão mais ativas e cada banda, cada lançamento tem uma demanda diferente. Então tem artistas que a gente vai fazer o primeiro lançamento, então a banda não sabe nem que precisa de um IRSC, não sabe
qual o caminho. Então, a banda geralmente chega pra gente com um material bem finalizado, né, de áudio. E aí, a partir disso, a gente vai conversar. Então, bom, vocês precisam do quê? Qual estágio vocês estão? Vocês têm essa documentação que precisa para lançar? Vocês já têm uma capa? Vocês já têm pensado como é que vocês vão comunicar esse disco? Então, a gente conversa muito com o artista, de artista para entender o lugar que eles estão e como é que a gente vai fazer da melhor forma esse disco ser lançado e chegar em mais pessoas. Então, tem artistas que chegam pra gente que não tem uma capa, não tem uma identidade visual, então a gente faz esse processo também. Então, a gente conversa e eu faço essa parte de identidade visual, e aí depois, a partir disso, a gente passa para a questão de assessoria de imprensa, que é o Kainan que faz. Então, conversa, entende o que eles querem passar com a música, a gente faz toda essa parte conceitual, e aí, a partir disso, a gente consegue pensar num planejamento estratégico para fazer esse lançamento. Então, enquanto isso, a gente aconselha a banda a ir fazer o IRCC. Isso a gente ainda não faz, essa questão de edição e tudo mais. Aí é por parte das bandas, então a gente faz esse pedaço de empacotar e mandar para o mercado. Então, a gente faz toda essa parte de envelopamento, identidade visual, direção criativa, e aí a gente manda para a distribuidora. Então, esse é o nosso processo hoje em dia. E aí, enquanto isso, Kainan vai brilhando na assessoria de imprensa. E o modelo de negócio de vocês é contratação artística mesmo? Vocês investem, fazem parceria Não. com artistas? No momento, a gente trabalha, a gente faz parceria, questão de parceria. Hoje em dia, a gente é um selo que está começando. O ano passado, a gente fez uma estruturação de contrato com advogado. E, a partir disso, a gente fez um modelo de contrato com os artistas, mas a gente ainda não tem CNPJ, então a gente trabalha 100% no CPF, eu e o Kainan, que é uma... Gente, por favor. Por favor. Vamos bater um Então papo você não é depois. seu. A gente não é selo. Tipo, eu e o Kainan, a gente trabalha em Você é agência C, ainda. O. Pronto. É o C e o LO. Tipo, eu e o Kainan, a gente ainda não chegou nesse lugar de viver disso, assim. A gente faça trabalha... um favor pra você. O risco demorou 4 Abra- anos. O risco de um sim. CNPJ Cara, demorou gente, 4 eu tenho anos. artista meu que não Aham, está acostumado a receber, que tem esse detalhe. Quando você é uma empresa na título, né? sim. Todo artista independente recebe o CPF via PayPal. Uhum. Então o cara converte e entra na conta, acabou. Porque a empresa é estrangeira e não tem problema nenhum de imposto retido na fonte. Sim. E porque chega da gringa, é problema do cara, os caras não são achados, enfim. Não tem problema, na verdade. Mas o fato é que o artista esquece de que aquele dinheiro entra na conta dele e ele esquece que aquele dinheiro entrou. E aos poucos começam a entrar, né? E alguns começam a estourar. Ou porque o cara não anda bem na conta, ou porque ele gastou demais, ou porque deu fisco. Sim. Mas, de qualquer forma, tem artista que entra no nosso esquema e ele ganha 2 mil, 2 mil, 2 mil. No dia, de repente, o cara fez 18 mil. Eu falei, amigo, ferrou, porque eu sou uma empresa brasileira, eu tenho que te pagar. Sim. Ou você se vira amanhã, em 2 dias, arruma para MEI, e você também vai explodir, porque é 6 mil, 5 mil por mês e 80 mil Sim. por ano. Mas pelo menos você tem uma MEI para despejar nesse teu CNPJ, senão vai ter que abater, cara. Então, Exatamente. são coisas do dia a dia que a galera não se liga, cara. Essa coisa de assessoria jurídica é incrível, porque você está com o artista aqui, tudo na brodagem, a gente estava falando disso, todo mundo fica preocupado. Chega uma hora que tem que formatar qual é o modelo de negócio. Exato. Que aí você define no contrato. Se é 360, se não é. Então, a gente tá muito nesse momento de expansão financeira mesmo. Tipo, eu e o Kainan, a gente ainda não consegue viver disso. A gente tá num lugar que a gente tá nesse investimento de... Ué, tá a gente open diz... for business? Oi? Are you open for business? Não, no momento não. No momento eu tô trabalhando CLT, então não tô... eu tô open pra investidores, Não, mas, pô, gente. não, então, Quem isso quiser eu tô investir na falando. Cavaca... É aberto para proposta. Exato, estamos Vamos lá, abertos. pô, tá vendo, gente? Ó, Vocês trouxeram aqui uma fazemos questão... negócios online. Trouxeram aqui Ao uma vivo. questão muito legal Uhum. e que acho que ela tem sido uma questão majoritária no setor independente, que vem disso, né? Pessoas que trabalham fora do mercado da música para se sustentar, têm um sonho ou uma vocação, uma ambição de trabalhar com isso, acredita que consegue transformar, né, a carreira artística com o seu trabalho, com o seu potencial. E a partir daí começa a crescer, né? Mas é muito importante a gente focar na profissionalização, porque a gente começa a montar o catálogo, né? Eu estava perguntando aqui para o João mais cedo quantos artistas ele tem. Ele falou que chegou um momento que ele parou de contar artistas para contar o catálogo, o que faz muito sentido. Porque quando eu também tenho um selo pequeno, na pandemia trabalhei sob demanda, né? Então eu cobrava X para cuidar do lançamento.
e não tinha participação, não tinha um contrato direto com os artistas. Mas chegou em um momento que eu parei para pensar, falei, não faz sentido fazer isso. Porque você investe junto, você, né, parte daquele produto, da concepção daquele produto, de como ele vai para o mercado. E você precisa reter isso, até para fazer sentido para você continuar dando atenção, porque depois que está lançado, o produto ele continua aí, né? E agora... Essa é a magia do nosso negócio, de fato. Depois você começa a ter um catálogo. Porque senão a conta não fecha. E né, aí na você, verdade. aos poucos, vão aparecendo, você vai aparecendo, e as músicas aparecem. Pô, a YB deve ter vários casos incríveis. Inclusive, eu dou parabéns a eles, porque poucas empresas no Brasil que são selos conseguiram ir para... Tem uns que vai para ao vivo, outro vai para produção de artista, management, né? Mas na área de sincronização, a YB, acho que agora um pouco atratória. A gente... Tem uma coisa que é o melhor dinheiro do mundo, é o de sync, gente. Por enquanto, né? Espero. Não, enquanto a AI não atrair, mas assim, de forma geral... É que é legal explicar o que é sincronização. Muita gente não sabe. Sincronização é quando você coloca a música no audiovisual. Ou seja, música na novela, no filme, documentário, né? E que, assim, muitas vezes, assim, a gente tem um produto, uma música de um artista que tá lá, traço no Spotify, traço, ninguém ouve. É daquelas que acho que a Disney, né, fala que vai tirar, né? Se não toca durante o ano, vai tirar. E aí essa música entra num sync qualquer, Outro dia aconteceu isso, uma música muito obscura, ela entrou... Não, minto. Detalhe. Tem outro ramo do negócio que é sample, né? Então, aí a gente tem um acordo, a gente foi o primeiro selo do Hemisfério Sul a assinar com uma empresa sueca de licenciamento de sample. E aí tem toda uma burocracia, como licencia, quanto pode usar, etc. É modelo de negócio. Não, Modelo que é difícil. mas assim, a gente tem bons resultados. Eu mesmo na pandemia, um dia eu vi lá que tinha $5.000 na minha conta. Falei, opa, o que foi isso? Aí eu fui olhar, era um sample que essa empresa tinha licenciado de uma música minha, e para que eu fui escutar, eu não achei. Eu não achei o som que eles ampliaram. Falei, beleza, $5.000, tá bom. E aí, o que acontece? Essa garota teve um trecho de uma música ampliada por um DJ de Hong Kong. E aí, lá eu escutava a voz dela falando. Era uma menina do Sergipe, assim, que a música era traço. Ela ganhou nesse licenciamento coisa de $10.000, aí a música do DJ, e fica com a sociedade, né? Porque assim, ela fica parceira, 10% do autoral, nesse modelo. Aí o que aconteceu? Essa música foi licenciada pelo cara lá para o comercial em inglês. Aí ela ganhou mais $10.000, aquilo ali. É uma música assim que era zero, traço. Então a sincronização é uma coisa muito importante, só para quem não Essa é a cereja do bolo do mercado fonográfico. Que você trabalha, bota a música para rodar, você registrou a obra, se o autoral é teu, que tem essa coisa de sincronização. Música é um tipo de negócio que as pessoas muitas vezes esquecem e começa sempre pela mesma pergunta. Sabe a diferença entre obra e fonograma? Porque isso parece uma pergunta fácil, mas ela traduz toda a nossa indústria. Porque sem a obra, a gente não tem fonograma. E sem fonograma, a obra não vale de nada. Então, eles são tipo um casal que nunca vai se separar. Tadinho, né? Ferrou, né? Casal que nunca se separa, né, cara? Não é? E no Editora caso e gravadora, meu. Putz, no caso de gerar um negócio de sincronização, por exemplo, né? Não tem como licenciar só o fonograma e não licenciar a obra. Por isso que tem um modelo chamado One Stop. E que cada vez mais é o que eles estão buscando, né? Os supervisors batem já Isso. perguntando o que você One tem Stop. 100% de obra aí de fonograma. Isso é um grande negócio, gente, porque o mundo mudou de fato. Série, Netflix, Amazon Prime, esses caras só no Brasil, e lá fora também muita produção e às vezes precisa de um tema latino ou uma coisa meio... Então é essa hora que a gente começa a aparecer. E quando você é independente, você está mais barato que a concorrência, que às vezes uma música famosa. Que o melhor mercado de sync é quando vocês estão vendo uma novela, um filme, e que na hora do anúncio vem aquela música que você conhece, do Banco do Brasil, todos, e às vezes eles mudam a letra. Aquilo é a maior
grana que existe para a sincronização. Entrar numa publicidade em prime time de uma música conhecida. O autor, não, coisa de 2 milhões, não sei, 3 milhões, só o autor. Enfim, mas o fato é que esse é o ápice. Mas o dia a dia mais legal é você, aos poucos, colocando músicas em diversas séries, porque justamente quando eu falei do ECAD, que a gente não arrecadava muito, hoje em dia, quando você coloca uma música sua numa série, inclusive isso foi uma mudança incrível no mercado brasileiro, porque até uns 10, 15 anos atrás, o audiovisual, como vocês sabem, paga a execução pública de música. Então, a música que está num filme, existe um documento chamado Kill Sheet. Esse é a bíblia do audiovisual. De 0 a 2 horas, ele mostra tudo o que acontece. E ele entra, quando entra a música, entre a SRC, é ali que as sociedades coletam essas informações, e quando uma série, um filme, passa diversas vezes, gente, vem uma grana boa de execução pública, e hoje em dia, isso que eu ia falar, só tem 15 anos que o audiovisual passou a pagar conexo, que antes era só autoral. Então, o produtor Conexo fonográfico é a parte dos músicos, tá? a parte Referente do à fonograma. gravação. É. Então, a indústria audiovisual virou gravadora sem saber. Eles eram donos de trilhas, começou a ver que a música pagava, tiveram que revisitar os contratos. Isso que a gente está falando agora é nada perto do que foi roubado na época de filmes clássicos, que o sujeito, na última hora, não tinha grana, dava direito de execução pública para o trilheiro. E de filmes, você fala, caraca, o cara não tinha nem ideia que aquilo um dia da grana, entendeu? E hoje está no nome do produtor artístico. Então, assim, essa realidade é interessante saber um pouco da história, para a gente também saber para onde ir. Então, entrem na BMI, assim, fazendo catequese. Vamos aproveitar e vender a palavra da BMI, né? pô. Assim, a gente encontra com muitas pessoas, né? A gente está muito em feiras, então muita gente interessada em começar a trabalhar nessas novas frentes, né? Então, a partir do momento que você tem um CNPJ e começa a ter uma análise de dados, você consegue ver mais possibilidades. Então, eu já tenho esse artista, ele já tem um perfil de público, eu sei que em tal território ele performa melhor. Então, vamos procurar mais possibilidades naquele território, né? Vamos fazer um feat com algum outro artista para ver se tem uma construção de público. Ou vamos levar ele para sincronização e focar muito nisso. Eu ia perguntar aqui, quem de vocês são MEI? Ao menos? Ao menos MEI, porra. Você vê que... Quem que é artista aqui? Pô, tem um monte de gente que não é nem artista, nem MEI, nem É o que? selo. Advogado, goleiro. Hã? Advogado hoje em dia, cara, é que nem editor e gravador, advogado e... Tem alguém de mídia aqui? De blog, canal de comunicação? Legal. Então aí, ó. Estava encontrando as funções. Na verdade, vocês estão na parte da cadeia produtiva, né? De certa forma. Vou falar um pouquinho aqui do que a BMI tem feito para vocês entenderem as possibilidades de frentes de atuação, né? A gente montou uma central de licenciamento agora para quem está gravando, por exemplo, um álbum e quer colocar a obra de um artista, né? Que às vezes é referência daquele trabalho e não consegue ter o contato com a editora para conseguir a autorização para a regravação. Então, a BMI está centralizando esses pedidos. Ao invés de 20 produtores entrarem em contato com a editora, cada um por si, vocês podem entrar em contato com a BMI e a gente tem uma equipe especializada para isso. Além disso, a gente tem um projeto de playlists, né, que trabalha a difusão da música. A gente entende que a playlist não é o objetivo principal do lançamento, ela é uma das possibilidades que auxiliam a difusão. Mas esse é um projeto muito legal em parceria com o Itamaraty. Então, onde tem ponto consular brasileiro ao redor do mundo, as músicas que estão tocando lá são das nossas playlists da BMI. Elas são de diversos gêneros e datas comemorativas. Então, a gente lança as temáticas do carnaval, festa junina. Mas a gente também tem matrizes dos ritmos brasileiros. Então, tem congado, maracatu, urbano, hip hop, né? E a gente vai aumentando à medida que vão aparecendo novos nichos e novos gêneros. A gente tem uma parte de formação e qualificação, então pessoas que estão começando, né, como a Yasmin falou aqui, ainda não tem o CNPJ regularizado, o que a gente pode fazer para ajudar? Quem ainda não está em uma sociedade arrecadadora, né, vamos ajudar essa pessoa a se encontrar ali, a começar a proteger seus direitos. Eu acho que, de certa forma, as pessoas hoje já estão sabendo esses caminhos. Isso aqui é interessante estar junto com outros que fazem. Então, a gente vai abrir agora a mudança de estatuto, inclusive, o Tagliari comigo, a gente é fundador da BMI em 2001, né? Enfim, o ano que vem a gente faz 25 anos. É uma associação que sempre existiu, ela estava aí.
e quem tá no game. Era realmente uma turma de pessoas que estavam fazendo um negócio cada um por si. A gente viu a necessidade na época, até porque tinham fatores que uniam a gente, inclusive essa coisa de editora, poder regravar, etc. Inclusive, eu não sei se você lembra, mas antes de fundar a BMI, a gente tinha o nosso grupo, né? Porra, não vou nem falar o nome, né? Eu nem lembro o nome. Não, se eu falar o nome, cara, era eu, o seu Miranda, o Jerome. Não, eu tô falando daquele grupo que era de selo, que tinha. Eu, Ah, não, lá eu, da Thomas. Alternet Music, hein, James? Lá o pessoal da Net Records. Net Records. Net Records do Rio. Vocês terem ideia, gente. Eu e o Thomas aqui em São Paulo, a gente ia pegar um avião. Foi um selo que surgiu, desculpa, o selo que surgiu no Rio, que foi a disruptura na época, que isso é uma mudança incrível. E foi conseguir botar disco em banca. Na época foi uma revolução na indústria fonográfica. Por quê? Porque disco é industrial. E você, quando vende para uma loja e emite uma nota, gerava o tal do ICM. Isso é outro papo, que teve um incentivo de ICM no Brasil durante anos, enfim. Mas quando você botava na banca, o disco vinha como brinde. Cara, então era uma loucura, porque você vendia o jornal, não pagava, e você vendia, era um valor bem baixo, uma quantidade gigante de discos. Então a Net Records, na época, foi a empresa que surgiu para ajudar a entrar nas lojas físicas, eu acho. Não, fez bancas e aí quis entrar em física. E aí, quando entrou com física, para poder aproveitar, ele teve Elza Soares, né? O disco da Elza Soares, o disco do Lobão, e começaram a surgir outros discos super legais. E daí, nessa época, foi quando surgiu a Trattori. E a Trattori era uma das empresas com Silvio, que é o A antigo sócio. Trattori, ela era a minha distribuidora. Não, de todo mundo. Não. Ela era minha. Era a minha distribuidora. Da YB. E aí, um dia, quem cuidava da parte fiscal era a Net Records, uma parceria. Aí um dia a Net Records fechou, meio sem avisar ninguém, O cara, sumiu. é o nome dele, Esqueci o nome dele, foi para Londres. E aí o Silvio, que era meu gerente, falou assim: Maurício, os caras sumiram. E agora? Eu olhei para aquele estoque e falei: cara, eu não quero isso aqui para mim, entendeu? Não quero esse problema. Aí eu chamei o Maurício Bussabi, que a gente tem uma banda. Aliás, ele veio falando isso para mim hoje. Gente, só Maurício, né? E Universal Maurício Orchestra. Vocês podem procurar. Então, o Maurício Bussabi, que é o dono da Trattori, ele veio procurar, a gente foi almoçar e falei... Ele falou: mas como é que eu faço? Quanto eu posso? Eu falei: não, você pega o estoque, leva, cuida, me paga o royalty, tchau. Não quero saber disso. Porque realmente não era a nossa praia. Mas é isso. E aproveitando o gancho, como é que tá o mercado físico hoje? Né? Eu tô vendo um retorno aí de gente Ontem produzindo... vi o Palito vendendo vinil. fita cassete, gente. Ou foi Boeli? Palito, Pelados. Sim, inclusive busca por fornecedores que fazem, né? A gente O cara tem outro falou que grupo aí a de selos. molecada tá comprando aqueles 3-in-1 antigos. Isso. Tá vendendo pra caramba. Alguém comprou um 3-in-1 né? aí, gente? LP muito. Não, LP sim. Novas fábricas querendo negócios aqui no Brasil, né? Hoje mesmo está tendo, quem quiser depois, mas até às 6 da tarde, teve ontem hoje, no Viaduto do Chá, está tendo uma mega feira, inclusive meu filho está lá comendo um outro vinil meu, de vinis. Mas o que eu achei surpreendente é que vários desses tradicionais vendedores de vinil dessas feiras estão vendendo muito CD, gente. Voltando a vender Muito CD. Muito CD, MP3 player. O Bruno Berli agora lançou um disco que eu achei que foi uma movimentação muito foda, que antes dele lançar o disco, ele vendeu o MP3 com o disco, e aí depois as pessoas receberam o MP3 em casa com um disco que nunca tinha sido lançado online. Então é um movimento pela busca do analógico, assim, de novo. Por mais que o MP3 seja uma coisa digital, mas são formas de consumir música que não são digitais, né? Tipo, ter uma atenção ali sem nada te interrompendo, ou não ter... Fora da plataforma do algoritmo, né? Exatamente, sem ter um algoritmo, algo que você possa estar fora mesmo desse circuito. Então tem um aumento muito, muito, muito grande das mídias físicas de novo. Eu trabalho com os artistas de Congado em Minas Gerais, e aí a gente estava fazendo a análise de dados deles, né? E descobrimos que em um ano no digital eles ganham o mesmo de a venda de um disco. Em um ano no digital, porque é música popular, é regional, então tô ganhando né? bem no digital, viu? Pra gente é isso também, tipo, a gente vende por exemplo, um disco no Bandcamp, a gente ganha muito mais do que a gente faz um ano inteiro com disco nas plataformas, assim. E o Bandcamp é inovador nesse sentido, né? Muito. A gente fez um
papo com eles esses dias em um outro projeto nosso, e eles têm um formato legal de passar, né, um percentual mais respeitoso assim, para os artistas, de mais transparência. E tem uma vez por mês eles fazem a sexta-feira onde 100% do que é tocado é transferido para o artista, eles não ficam com nenhuma parte da taxa. Que é muito legal, né? Assim, acho que se assemelha um pouquinho à venda É uma física, tática né? muito inteligente, porque eles tipo, promovem e pilham os artistas a chamarem seus fãs para poderem, no final das contas, eles vão conhecer o Bandcamp. E aquele dia e o resto do ano, uma vez ele indo lá à feira, ele vai voltar, né? E aí, em outras ocasiões, pagando percentual. Acho que a gente está num momento, como eu falei, maravilhoso, porque a gente tem muito revenue stream, né? Porque a gente está nessa indústria tudo em inglês. Tem que falar do breakdown e isso aqui, you know, royalty share. E aí vamos upar. Mas o fato é que a gente está vivendo uma época muito boa e, assim, o desafio não é mais como lançar e até quem lançar. É assim, quem que eu... Porque tanta oportunidade, tanta gente boa, que eu tenho que pensar que isso tudo que a gente está falando aqui não representa nada, gente. Essa que é a verdade. E a gente que faz o barulho no universo, mas é um berro que escuta com um delay muito longo. E as coisas demoram para acontecer. O que é melhor também, né? É aquele vulgo mais gostoso, né? Não é que devagarzinho. Que o rápido, assim, injeção de Whitney Houston, sei lá, de injeção de Britney Spears, o cara, o mundo todo toma conhecimento. Eu costumo dizer que a música virou que nem a comida que a gente come, cara. Virou ultraprocessada, essa música das majors. Então a gente tem hoje na mão um poder incrível de manter a musicalidade do planeta. O desafio é colocar no Pão de Açúcar essa Exato. música orgânica, né? Não, ela chega lá, Você chega na o negócio é prateleira porque com a música porque orgânica. comida natural é cara, gente. Você vai no supermercado, aí você compra música processada, você compra comida tudo processado. Agora você quer comer uma orgânica, é mais caro, é mais difícil, tem que ir atrás. Então a gente tem que ir atrás dessa galera que seja 1% do mundo. Gente, é muita gente. Só uma curiosidade, a ABMI surgiu numa reunião no Itaú Cultural que o Benjamin Cultural Isso. chamou da Associação de Produtores de Comida Orgânica para dar uma palestra de como trabalhar. Olha só, tá vendo? É isso aí. Não, e foi incrível essa reunião, porque realmente éramos empresas, cada um no seu quadrado. Não sei como é que a gente se falava naquela época, que, gente, hoje em dia vocês... É aquele take for granted, chamado em inglês, né? O cara você não se dão conta como era difícil antigamente se Marcava e tinha comunicar. que ir, né? E aí a gente teve essa feira de tal cultural e foi uma turma mesmo, e ali a gente decidiu, vamos fundar. E demorou quase um ano, gente, por causa de todo o trâmite. Imagina que ela tinha que mandar por correio, isso nem sei se tinha Sedex, o cara assinar, era um grupo de, sei lá, de 15, 20 empresas. Então, assim, é muito legal porque a gente vê hoje que ficou na mão das pessoas poderem fazer, que tem bom gosto, que tem vontade de realizar. E os desafios é a audiência mesmo. A gente está chegando aqui nos últimos minutos, vou abrir para perguntas. Quem já tiver alguma pergunta, fica à vontade. Vamos ver aqui na frente. Ali. Se apresenta aí, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fábio. Vocês estavam perguntando das funções. Na verdade, eu sou o fã, né? Eu sou o fim da cadeia. Opa! Estou mais Que aqui bom. para aprender, a pegar um final de semana para aprender sobre coisas novas. Meu ramo de atuação é completamente diferente. Mas minha pergunta vai muito disso. Qual é o papel do selo e o quanto isso é importante, tanto do lado do selo do artista, a construção de comunidade, quem é responsável por isso? Como que vocês veem? Porque cada vez mais as pessoas tentam buscar ali, principalmente agora que a gente tem uma diversidade muito maior de músicas e de conexões que podem ser feitas. Como vocês veem isso do lado do selo? Quanto o selo é responsável por formar essas comunidades perto dos artistas e como eles podem ajudar também essa formação? Cara, acho que o Risco, ele é um selo de curadoria, né? Então acho que a gente se preocupa muito com a comunidade que está ao redor do selo Risco e que gosta da mesma música que a gente gosta, né? Da mesma música que a gente aprecia. Então a gente não tem um recorte de estilo musical propriamente, mas de conseguir apresentar a cada ano uma curadoria que pra gente faz muito sentido. Então isso é muito um mix do nosso time, né? Então do selo Risco com os artistas, dentro de uma construção também, né? Entendendo que a comunidade do artista ela vai sendo construída lançamento a lançamento, fase a fase,
E é muito importante, inclusive, que todo mundo esteja muito alinhado de que isso não é fast, né? Construir comunidade não é construir esse produto pasteurizado, né? Ele vai por outro caminho. Então, acho que construir o orgânico, ele demanda tempo, esforço, mas também conseguir se comunicar com essa comunidade. Acho que o selo é um hub para isso, né? Você consegue comunicar de artista para artista também e fazer essa transa de comunidades, por assim dizer. Respondendo a segunda parte da sua pergunta, né, que é quem faz isso, dentro dos selos tem o AIR, que é a pessoa que cuida do artista e repertório. Então, quais músicas esse artista vai gravar que o público dele tem mais chance de consumir, de se sentir identificado, né? Então, essa é uma função muito relevante dentro do selo, que é a pessoa que está conectada, de fato, com a essência do artista para ele entregar um produto que carregue a verdade dele, mas que também se conecte com o público. Não adianta ser só a verdade do artista se ele for muito alternativo, que, né, não conecta, assim. Tem que ter uma conexão, até porque a gente está falando de negócios. A música é muito lúdica e muito legal, mas a gente está aqui para fazer negócios, né? Então, tem essa pessoa específica nos selos que cuida disso. No nosso caso, eu sinto que o ao vivo, shows e espaços culturais, assim, são grandes agentes para que isso aconteça, para a criação de comunidades, para a gente criar espaços que as pessoas possam ir, frequentar shows e se sintam livres para poderem colar e conhecerem pessoas e formar essa comunidade. Eu acho que isso, para a gente, é muito importante. A gente vê muito pela Eliminadorzinho, que é uma banda que a gente está trabalhando bastante, e que esse ano a gente fez uma turnê gigantesca com eles pelo Brasil, e que isso foi muito, 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 muito importante, muito enriquecedor, assim, de ver as pessoas colando no show, se identificando e, tipo, querendo ir mais e descobrir outras bandas também junto. Eu acho que a força do ao vivo hoje, de sair da rede social e ir pro presencial, ver um show ali, eu acho que isso pra gente tem uma força muito grande e muito enriquecedora nessa questão de formação de público e de comunidade também. Então, são eventos frequentes que as pessoas vão se vendo, vão formando amizades, vão formando bolhas também, que é uma certa forma de proteção pra gente também, né? A gente trabalha com diversos artistas muito diferentes que às vezes acabam esbarrando com várias questões de machismo, questão de transfobia, questão de racismo, e criar esses espaços seguros para que outras pessoas também, que o público possa colar e possa se sentir confortável, isso pra gente é muito essencial. Tipo, ao vivo hoje em dia pra gente é muito, muito, muito essencial nesse lugar. Não sei, né? Esse é o nosso desafio. Esse é um desafio e um objetivo nosso também, né? Transformar o mercado num lugar mais seguro mesmo, para que as pessoas possam atuar de verdade com a sua verdade. E ter uma oportunidade justa, né? Ganhar assim. dinheiro. A gente está aqui para ganhar dinheiro no sentido belo da história. A gente tem uma recompensa para o nosso trabalho. E hoje em dia a indústria está permitindo isso. Então, assim, quem estiver na indústria da música é difícil, mas é uma mina de ouro, gente, porque é um negócio intangível. É melhor que trabalhar. Isso aí falou tudo. Eu tô ansiosa pra largar meu trabalho, gente. Vamos mais uma pergunta ali Mas você não tá no negócio, você não trabalha com música no teu dia a dia? Não, eu trabalho. Hoje em dia eu tô trabalhando na Vogue, eu sou diretora de arte na Vogue. Mas tá na área então, criativa, né? Tô na área criativa, então trabalho com revista. Mas você tá fazendo muito mais pelo seu artista estando onde você tá, Com do que o certeza. cara que tá 100% fazendo só música e não sabe nem com quem falar, amigo. Com certeza, isso foi muito importante na minha formação, assim. Eu acho que a gente criou o selo como uma paixão, acreditando que nosso principal motivo sempre foi essa criação de público, criação de identidade, pôr a nossa curadoria também e pôr nossos expertises que a gente foi adquirindo nos outros lugares para Mas, ó, fazer o negócio rolar. PJ, começa a fazer aqui, porque você vai saber quando você vai estar pronto? Quando você estiver emitindo nota fiscal e recebendo umas coisas, tudo aí, porque você vai... E aí a coisa, aí eu falo, agora eu posso ir. Exato. Você vai acertar rápido. A gente tá, aqui, ó. A gente tá mirando a um passo. A assim, gente pode tá fazer vendo. mentoria para artista abrir empresa, mano. É porque é o seguinte, você acha que é mole para mim também, cara? Moro no Rio, gente. Estou em São Paulo hoje. Então, assim, isso já é muito sério. Eu tô aqui pela BMI, gente, porque a gente acredita nesse negócio. A gente tem nosso trabalho como um todo, mas a associação é um negócio que a gente leva a sério, porque a gente leva fé que dá para ajudar, que dá para construir um negócio. E principalmente fazer negócio, cara. Senão também... Vamos para a última pergunta aqui, então, ali atrás.
Tudo bom? Um prazer, eu sou o Guilherme. Acho que essa pergunta vai ser mais para Yasmin. Eu também sou artista e eu também trabalho com PR, assessoria de imprensa no paralelo. E a minha pergunta é justamente como você consegue gerir todas essas frentes, se é realmente uma disciplina que você tem para estar bem na Vogue e para estar também, ao mesmo tempo, fazer algo tão bonito que é gerir um ser independente aqui também. Queria ver se realmente disciplina ou é só muito amor a esse ramo todo da música. Como você consegue lidar com isso tudo? É um pouco de burnout, um pouco de ansiedade, surto, mas é muito amor, assim. Eu divido meu dia basicamente. Eu tenho a minha prioridade principal, que é o meu salário, né? Que é pagar minhas contas. Essa é a minha prioridade, então. Que loucura, né? É. A gente podia fazer um fundo de investimento para profissionais para trabalhar só na música. Aí a gente faz uma vaquinha mundial, ajude profissionais da música a se dedicarem. Aí a Mas, gente paga teu salário. gente, eu aceito. E aí Como vai ser diz aqui a Rocambole, né? Meteção de louco e dominação mundial. É o que Exato. todos estamos fazendo É o nosso nesse mantra. momento. Mas a gente vai se dividindo. Eu e o Kainan, a gente tem um esquema que, como nós dois não estamos full time nisso, a gente vai se ajudando. Então, tipo, faltou um negócio, o Kainan vai me cobrar, eu vou cobrar o Kainan, e é na amizade, assim, é muita confiança, muita parceria. A gente conta muito com as bandas também, então a gente tem um trabalho muito próximo das bandas hoje em dia. Então a gente conta muito com a ajuda deles, a gente faz a nossa parte, mas também tem muito. É muito um coletivo, a gente se vê muito como um coletivo. A gente tem essa direção, eu e o Kainan, a gente fica no direcionamento, mas a gente a gente conta muito com a ajuda dos artistas também. Então, os artistas proporem ideias, por exemplo, o Eliminadorzinho chegou com uma ideia da gente fazer uma colaboração com a Kodak Máfia, que é uma marca de filmes analógicos. Então, eles propuseram isso e a gente foi atrás, por exemplo. Então, a gente deixa muito aberta essa parte criativa para os artistas também chegarem com ideias, e aí a gente faz essa parte de direcionamento. Então, a parte prática mesmo é a gente se dividindo. Tipo, tem o trabalho principal, mas durante o dia a gente vai se ajudando para tocar o resto. Então, depois, tipo, a gente tem um negócio que a gente fala que é o corujão. 11h30 da noite, a gente senta para fazer reunião, eu e o Kainan e as bandas. Tipo, é isso, assim, é o horário que a gente tem, porque meio que todo mundo no selo também é assim. Então, basicamente, 90% das bandas também são CLT e também trabalham em outras coisas. Então, meio que todo mundo se entende nesse lugar, assim. Todo mundo ama música, todo mundo tem essa paixão que é muito, muito, muito forte, mas que a gente entende que a gente ainda não consegue largar tudo e viver disso, sabe? Então, a gente é um coletivo realmente, assim. Então, essa força do coletivo é o que faz tudo acontecer. E eu só complementando, que eu acho que é uma história comum a 99% dos selos, pelo menos que eu acompanho, do pós-2010. Então, assim, é uma busca pela profissionalização, uma busca, e que demora, pelo menos ao meu ver, demora. O risco está agora no 13º ano, agora começando a se profissionalizar, e que acho que só porque tem catálogo, entendeu? Chega uma hora que o catálogo cresce, que daí sim a coisa fica um pouco mais sustentável. Sim. Acho que hoje tem a Caco Concha, que é a que mais vive de música, assim, hoje em dia, que a gente tem no selo. E aí, no restante é isso. A gente vai se ajudando, vamos fazendo juntos em coletivo, que acho que é a nossa maior força, assim. Sem dúvida. Bom, então vou aproveitar essa última deixa para agradecer vocês pela presença, deixar a BMI à disposição, né? Assim, pensando no coletivo e na construção democrática aqui do mercado, né? Contem com a gente, tragam demandas. Se tiver com problemas, podem trazer problemas. Nem sempre a gente tem a solução, mas conhecendo os problemas a gente consegue trabalhar melhor juntos nisso, né? E com passinho em passinho, quem sabe a gente chega em algum lugar. Então, acessem a BMI, a gente está à disposição de quem precisar. Obrigada, Maurício, Felipe, Yasmin, João. Obrigada, Edmar, e parabéns pelo SPIN, né? Esses festivais que aparecem abrindo espaço de mídia, de oportunidades, gerando conexões, eles são cada vez mais fundamentais para a sustentabilidade do negócio. E vamos ficar aqui na sequência, que tem mais conversa legal para acontecer aí. Obrigada, gente.